um texto que vai mostrar hoje sobre a Constituição Brasileira de 1988. História, como vocês sabem, tem bastante texto para ler, não é isso? Então, a gente vai lendo para tentar entender cada fato histórico, tá certo? Vamos passando. Então, desde 15 de novembro de 1889 até hoje, no século XXI, vivemos a forma de governo republicana, que era um governo que era passado de pai para filho, era a república, hierarquia vivida por reis. Né? Quem lembra de Dom Pedro I, Dom Pedro II, e assim ia passando o reinado de pai para filho. Durante o governo de José Sarney, houve uma Assembleia Nacional Constituinte que elaborou e aprovou uma nova Constituição para o Brasil em 1988. O povo brasileiro pediu uma nova Constituição que restabelecesse o direito de participar da vida política do país. Tudo porque no dia 30 de março de 1964 ocorreu um golpe militar e o Brasil foi governado até 1985 como uma ditadura. Na ditadura existia muita repressão, as pessoas não tinham direito de escolha. Eram massacradas. E o retorno pleno da democracia ocorreu em 1989, com a eleição de Fernando Collor de Mello. Aqui aparece o deputado Ulisses Guimarães, não é? Segurando a recém-aprovada Constituição em 5 de outubro de 1988. Mais adiante, tem uma pesquisa para você fazer, mão na massa. Ao longo da história do Brasil republicano, houve um período em que os direitos políticos e civis foram limitados pelos governantes durante a ditadura civil-militar. A população descontente lutou para conquistar seus direitos. E em 1985 houve o retorno da democracia. As pessoas puderam participar do voto ativamente e escolher seus governantes. Mas essa pesquisa você pode fazer na internet. Faça uma pesquisa sobre as principais características de uma ditadura e de uma democracia. Depois anote no quadro abaixo. Então, você vai escolher as informações necessárias para colocar aqui na ditadura e a democracia, o conceito que você entendeu. Na questão 2, de acordo com a Constituição de 1988, o Brasil do século XXI apresenta uma estrutura governamental dividida em áreas de administração nacional, estadual e local. Vamos relembrar a atuação dos poderes existentes no Brasil? Então, relacione as colunas. Temos poder executivo, legislativo e judiciário. Ao qual se refere cada afirmativa abaixo. Você vai ler e vai ver quem tem mais a ver com cada tipo de poder, tá certo? Vocês vão pesquisar e vão responder mostrando o que vocês aprenderam. Agora, na questão 3, diz: qual dos 3 poderes você acha que é o mais importante? E por quê? Quando você marcar e descobrir a importância de cada um, você vai destacar aqui a questão qual que você acha mais importante e por que ele é o mais importante. Questão 4. Você gostaria de trabalhar com qual dos 3 poderes? Qual dos 3 poderes seria mais interessante para você? Então, vocês vão colocar aqui abaixo, certo? E em seguida já vai falar um pouquinho sobre direitos políticos. Tá bom? A resposta a gente vê amanhã na correção.
É comum que os direitos políticos sejam explicados como sinônimo de cidadania. Não está errado, porque o exercício da cidadania inclui o respeito aos direitos políticos que, de maneira simples, podem ser explicados como a participação do cidadão na política de seu país. E como é que isso acontece? De acordo com a Constituição de 1988, todo cidadão tem direito a se manifestar publicamente. Isso significa que ele pode protestar solicitando melhores condições de saúde, de educação. O direito de protestar inclui poder realizar greves para reivindicar melhoria nos direitos trabalhistas, bem como nos serviços públicos básicos, como educação e saúde. Então, na Constituição, garante o direito de você fazer protestos, caso você queira vir a reclamar sobre algo, fazer uma greve. Nessa primeira imagem mostra o ano de 1917 aconteceu um movimento grevista nacional. Operários de uma fábrica de São Paulo aderiram à greve e pararam as máquinas. Eles pararam de trabalhar para exigir melhores condições de trabalho. Já nessa outra imagem, aparece a manifestação de professores e profissionais da saúde da cidade do Rio de Janeiro, em 2016, onde na placa diz: a partir da saúde e da educação rumo à greve geral, por uma Assembleia Geral da Saúde já. Então, esse é um direito garantido na Constituição de 1988, tá certo? Abaixo está uma pequena linha do tempo, com as conquistas de alguns direitos referentes ao voto e à participação política na história da República Brasileira. Então, aqui eu tenho homens alfabetizados podem votar em 1989, Proclamação da República. 1916, a obrigatoriedade do voto secreto. 1932, Constituição de 1932, as mulheres alfabetizadas conquistam o direito ao voto, porque antes elas não podiam votar. 1964, início da ditadura civil-militar, fechadas as eleições diretas para presidente. Mobilizações pelos direitos políticos em 1985, fim da ditadura civil-militar. E em 1988, Constituição Cidadã, eleições diretas, restabelecidas, podem votar todas as pessoas, inclusive analfabetos. Aqui tem o RA, a realidade virtual, que vocês podem constatar aí no celular de vocês para ver alguns vídeos complementares, tá certo? Aqui tem uma seção Aprender Brincando. Observe os espaços nos quais você convive, na sua escola, sua casa, o bairro onde você mora. Será que tudo está funcionando bem ou precisa de melhorias? Vá até a página 35 do material de apoio e faça sua reivindicação. Lembre-se de que as reivindicações públicas de direitos políticos beneficiam um grupo de pessoas, não um único indivíduo. Porque quando existe um grupo e alguém do grupo assume o papel de representante e vai reclamar algo, ele está lutando não só por ele mesmo, mas sim por todo o grupo em questão. É uma reivindicação de direitos, tá certo? Vamos para a próxima página. Mais um conteúdo que vai mostrar sobre a luta das mulheres por direitos políticos. Vimos que os manifestantes da Revolução Francesa de 1789 queriam maior participação na política. Naquele ano, elaboraram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Com esse documento, parte da população masculina acima de 21 anos adquiriu direitos políticos. As mulheres participaram da Revolução Francesa e não conseguiram direito ao voto.
A luta das mulheres pelo direito ao voto durou muitos anos. Esse movimento ficou conhecido como sufragista, porque elas queriam a aprovação do sufrágio universal. Sufrágio, deixa eu destacar aqui. Sufrágio é o processo de votação, é a participação em uma eleição. Universal porque as sufragistas desejavam direitos políticos iguais a todos. Então, esse é o conceito de sufrágio, porque elas exigiam direito. Aí na imagem, ó, no início da década de 1920, nos Estados Unidos da América, mulheres integrantes do movimento sufragista reivindicavam o direito ao sufrágio universal, ou seja, direito de votar das mulheres. Elas também queriam participar da política. Uma ilustração que representa a participação das mulheres no processo revolucionário francês de 1789. Elas também estavam reivindicando seus direitos. Vamos ver agora um pouco sobre o voto feminino no Brasil. No Brasil, o movimento sufragista teve como figura importante a bióloga Berta Lutz. O movimento recebeu o apoio do então presidente Getúlio Vargas, que, pelo decreto de número 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, criou o Código Eleitoral Brasileiro. Essa lei garantiu a participação feminina nas eleições federais, estaduais e municipais. Aqui na imagem aparece um grupo das primeiras eleitoras do Brasil, do estado do Rio Grande do Norte. Elas participaram das eleições em 1928. E foi um marco histórico elas poderem exercer o direito à cidadania. Vamos para a sessão agora Conheça Quem é. Berta Maria Júlia Lutz, nasceu em 94 e morreu em 1976. Foi uma ativista do movimento feminista, filha do cientista Adolfo Lutz. Berta estudou ciências na Universidade de Sorbonne, em Paris. Foi uma das principais lideranças do movimento sufragista brasileiro. Também atuou na política e foi eleita deputada federal suplente em 1934, tomando posse em 1936. Berta participou da elaboração da Constituição de 1934, quando o então presidente Getúlio Vargas garantiu a igualdade de direitos políticos às mulheres. Pela sua luta a favor da cidadania e dos direitos humanos, participou da elaboração da Carta da ONU em 1945. Berta Lutz, em 1925, e Berta Lutz e os membros da delegação brasileira que participaram da Conferência de São Francisco em 1945. Nesse evento foi assinada a Carta da ONU e ela participou desse marco histórico. Vamos ver aqui mais adiante. Trem da história. Nos primeiros anos da República no Brasil, as eleições eram manuais. As pessoas escreviam em um pedaço de papel o nome do candidato em quem votariam. Esse sistema facilitava as fraudes nas eleições. A falta de fiscalização no momento da votação permitia que até pessoas mortas votassem. Veja o que mostra a Revista da Semana, uma revista do Rio de Janeiro, em novembro de 1909. Olha aí, Revista da Semana. Como se faz uma eleição. E aí as pessoas usavam de fraude
onde até o nome de pessoas mortas era utilizado para fazer a votação, porque não tinha uma fiscalização, não existia uma urna eletrônica, não havia um controle dos votos. Na imagem está escrito como se faz uma eleição. Uma urna para inglês ver. Pena e tinta para a fabricação das atas, meia dúzia de fósforo e alguns cadáveres. E pronto. Só não sai eleito aquele cuja votação não obedecer a este princípio. Entenderam essa questão? Letra A. Identifique e escreva o período em que foi elaborada a ilustração. Essa ilustração foi feita em que período? Você vai analisar aqui na imagem e vai analisar em que período essa imagem foi elaborada. E nós vamos conferir na nossa correção, tá certo? Qual o tema representado na imagem? Qual é o tema dessa imagem? É sobre o que o tema? A ideia central. C. Explique por que há esqueletos representados na imagem. Por que temos esqueletos representados na imagem? E aí você vai dar uma explicação, né, de acordo com o que foi lido acima. Tá certo? Agora vem a questão do voto. Com o objetivo de evitar fraude eleitoral, ou seja, troca de votos ou uma pessoa votar mais de uma vez usando o título de outras pessoas, a Justiça Eleitoral Federal criou formas mais seguras de fiscalização. Como? Uma dessas formas é a urna eletrônica, utilizada pela primeira vez nas eleições de 1996 para prefeito. Com a urna eletrônica, ficou muito mais rápido contar os votos, porque cada urna emite um relatório com o total de candidatos votados por sessão eleitoral. As inovações no sistema de eleições brasileiro não pararam, e em 2008, a Justiça Eleitoral iniciou o programa de identificação biométrica. A biometria utiliza as impressões digitais para identificar as pessoas. E aqui abaixo da imagem da urna, diz o seguinte: urna eletrônica criada por um grupo de pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisa. Deixa eu colocar aqui. Urna eletrônica criada por um grupo de pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INEP, em parceria com o Centro Técnico Aeroespacial, que fica na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. Em 2009, o TSE recebeu premiação de melhor ideia tecnológica da Business Software Alliance, dos Estados Unidos da América. Então, agora, além da urna eletrônica, o eleitor ele precisa usar agora também as impressões digitais para a identificação da biometria. Sabemos que a digital da gente é diferente, cada pessoa tem a sua, é única, não é igual. A impressão digital também é chamada de datilograma. Datilo, dedo, mais grama quer dizer letra. Ela está localizada nas pontas de nossos dedos. As papilas, esses desenhos que existem na pele das pontas dos dedos, são únicas para cada pessoa. Não se repetem em mais ninguém, nem em gêmeos idênticos. Mesmo a pessoa sendo gêmea com outra, a digital vai ser diferente. Mais um pouco aí sobre impressões digitais. As impressões eram utilizadas para identificação das pessoas quando faziam os documentos, como o Registro Geral, mais conhecido como RG, que é a identidade,
A tecnologia eleitoral agora reconhece o eleitor pela impressão digital, um método mais seguro para evitar fraudes. Para utilizar o sistema biométrico, o Tribunal Superior Eleitoral e as urnas eletrônicas também passaram por modificações. As pessoas que já possuem o título de eleitor precisam ir a um cartório eleitoral para atualizar seus dados. Os títulos novos são feitos com todas as informações biométricas necessárias. No Brasil, o voto é obrigatório para pessoas acima de 18 anos. Contudo, para alguns eleitores, é facultativo, ou seja, eles votam se quiserem. É o caso dos adolescentes entre 16 e 18 anos. Idosos acima de 70 anos também não são obrigados a votar. Acima de 70 anos de idade e analfabetos não são obrigados. E aí vocês agora têm atividade para fazer, tá bom? Vejam de acordo com o texto. Essa página 253 tem a seção aqui Aprender Brincando, agora que você conheceu as formas de governo, a história das constituições do Brasil e quais são os direitos políticos dos brasileiros, vá até a página 37 e 39 do material de apoio e se divirta com o jogo dos direitos políticos. Então, vocês vão fazer o jogo que está no material de apoio na página 37 e 39. Então, tem a seção Mão na Massa. Questão número 1. Na vida e em sociedade temos direitos e deveres. Os direitos são garantidos por lei, por meio da Constituição. O que é uma Constituição? Você vai pesquisar e vai responder. O que é cidadania? Também é um conceito que você vai colocar. 3. Os deveres existem para organizar a vida em comunidade. E os direitos? Para que eles existem? 4. Explique o que é biometria. Por que a biometria é utilizada no processo eleitoral do Brasil? Certo? A gente viu lá em cima no texto. 5. Quando as mulheres conquistaram o direito ao sufrágio universal no Brasil? Lembram do sufrágio no passado? O direito das mulheres? E aí vocês vão pesquisar essas questões e a correção é feita sempre no dia seguinte, tá certo? Respondam suas opiniões, voltem no texto, leiam novamente para entender. Lembre-se sempre do que a gente conversava na sala. Se não entende o texto uma vez, você volta e lê novamente, porque a segunda viagem é melhor do que a primeira. E assim por diante. Você pode visitar o texto várias vezes até entender. Tá certo? Até a próxima aula.